Ezequias, que é o rei do rei do Judá. Então foi nesse período então que aconteceu isso no ano 722 a.C. Qual é a fama do Império Assírio? É o império da violência. Só para você ter uma ideia, os carros deles tinham um tipo de eles tinham touros, né? Tinha cavalos, bois, touros enormes, e eles então aparelhavam eles com um tipo de um arado. Sabe o que é um arado, né? Coloca um trator assim para você ir arrastando a terra, para trabalhar a terra, virar a terra. Era tipo de um arado, então eles passavam aqueles cavalos com aquele arado em cima dos seus inimigos. As bigas deles, eles tinham como que facas nas rodas, então onde eles passavam, aquelas rodas iam cortando todas as pernas dos soldados. Assim era eles. Violência era um sinônimo dos assírios. Onde eles passavam era derramamento de sangue. Eles não poupavam ninguém. Porque o destino dele, a meta deles era destruir os povos e conquistar a terra, aumentar o reino. Então as pessoas para ele pouco importavam. Ok? Então essa é a visão, nós entendemos esse povo. Ok? Então a gente olhando isso, e aqui o texto diz para nós que o rei da Síria tomou então Samaria. Então a palavra então ela está entre esse período, e agora você vai um pouquinho mais para frente, a gente vai andar um pouquinho, a gente chega lá no 2 Reis, capítulo 19. E aqui já passou um bom período, é o rei Ezequias. O que aconteceu com o rei Ezequias? Houve algum embate entre Judá e a Síria? Houve, né? Imagina, o reino da Síria agora chegou no norte de Israel. E agora, então, resta só conquistar Judá, para ele dominar toda a Palestina. Então, agora, ele está ali na beirada. E você conhece o capítulo 19, o que acontece no capítulo 19, segundo Reis? O que acontece no capítulo 19, segundo Reis? Então afronta. Você começa lá no capítulo 18, versículo 13, tem a afronta. O que acontece com a afronta? Então, o rei da Síria chega lá, faz uma carta, lê em aramaico, dizendo para o povo, ó, se entregue porque nós vamos dominar esse negócio aqui. E ele diz assim uma frase muito pitoresca, que Deus pode te livrar do nosso ataque. Porque todos os outros deuses, das outras nações, caíram, sucumbiram-se diante do poder do seu império e dos seus deuses. Então ele chega para Ezequias e diz, você acha que o teu Deus vai te livrar? Ele dizia, o teu Deus é que me mandou aqui, para destruir vocês. Então ele lê a carta no público e o rei Ezequias ficou apavorado com aquilo. Ele consulta o profeta Oséias, e Oséias, então, no texto dele, então, ora, e ele estava enfermo. E o que acontece nessa oração? O que Deus diz para ele? Eu vou te dar 15 anos. Põe a tua casa em ordem. Então Deus ali trouxe ao rei Ezequias uma palavra de conforto e dizia a ele, calma que os assírios não vão destruir você. Aí você vai no capítulo 19, versículo 35. Diz assim, então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Ezer-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. A partir daqui começa a decadência do reino da Síria. A partir daqui. Então, a profecia de Miqueias está antes desse período. Está um pouquinho antes desse período. Onde Deus anuncia, dá visão a Miqueias, para que ele, então, a Naum diz assim, olha, vai acontecer isso com a nação dos assírios. Então a gente vai ver agora esse período, na qual Deus mostra a visão ao profeta, e esse período da decadência do reino assírio. Ok? Então a gente está nesse inteirinho. A gente está nesse inteirinho aqui. 2 Reis, capítulo 19. A gente está nesse inteirinho. Ok? Tranquilos? Isso aqui, esse inteirinho, está mais ou menos no ano 612. Ou seja, quando Deus deu a palavra para Jonas, Jonas foi lá em Nínive e disse, arrependei-vos porque o Senhor vai destruir.
e a nação se converteu. A nação se converteu. Passou-se de Jonas até Miqueias 112 anos. 112 anos passaram. Aquela nação se converteu, aquele povo conheceu a Deus, mas os seus descendentes não. Voltaram à idolatria, voltaram à vida pregressa, voltaram à vida de violência que foram condenados por Deus. Se arrependeram e Deus então os livrou da morte. Mas os seus descendentes trouxe tudo isso de volta. Trouxe tudo isso de volta. E por causa dessa violência deles, principalmente contra Israel, a gente vai entender agora por que Deus é contra Nínive e por que Deus usou eles, mas eles abusaram do poder contra Israel, porque o prazer deles em destruir Israel foi muito maior do que a justiça de Deus que estava querendo disciplinar o povo de Israel. Ok? Então, por esta maldade de Nínive, dos assírios, então a intervenção de Deus para destruir esse reino. Ok? Então, Naum traz para a gente esse contexto, para a gente se situar na história, para a gente saber o que está acontecendo com a profecia deste homem. Ok? No capítulo, então, voltando para Naum, voltemos para Naum. Vamos lá para Naum de novo. Aí você tem três capítulos, você tem 3 sentenças, você tem 3 revelações de Deus a respeito de Nínive. Então, cada capítulo mostra um momento na qual Deus vai intervir, mostra um momento na qual a história da Nínive, da Síria, vai se desenhando ao longo da história. No capítulo 1, então, nós temos a declaração do profeta a respeito de Deus. Ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são como ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, o profeta começa a exaltação, começa a enaltecer Deus e a sua justiça, o seu caráter santo e o seu caráter puro. Agora, como que você vai entender um Deus que é misericordioso, um Deus que é cheio de amor, cheio de misericórdia e graça? Como que você vai associar essa imagem de Deus e amor com Deus, aos nossos olhos, que está se vingando? Parece que vingança tem um som assim de crueldade, não tem? Parece que vingança tem um som assim de alguma coisa que possa ser injusta, que foi motivada por um desejo de destruição maligna. Não é? Hã? Pode haver vingança com justiça? Normalmente os nossos desejos de vingança são malignos. São malignos. Agora, como que a gente vai tirar isso de Deus? Como a gente vai ver Deus agindo com o sentido da nossa visão de vingança, mas sem que haja esse pensamento de que é algo mal, que é algo que precede de um coração mau, um coração que é maquinado pelo ódio. Será que é esse sentido que a palavra de Deus diz a respeito da vingança do Senhor? Então, quando a gente fala de vingança, a gente tem que olhar com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente. Quando a gente está falando de vingança a respeito de Deus, a gente tem que entender que é o momento de Deus exercer a sua justiça. Ok? Quando a gente está falando de vingança de Deus, a gente tem que entender que é o momento onde Deus vai exercer a sua justiça sobre o pecador, sobre o ímpio, sobre o desobediente, sobre aqueles que não levam Deus a sério. Porque em Deus não pode haver ódio. Em Deus não pode haver rancor. Em Deus não pode haver essas coisas que a nós soa como alguma coisa maldosa. Deus não existe isso. Porque Deus é amor. Deus é bondoso. Deus é misericordioso.
A justiça dele está descarnada. Eu pensei, a justiça dele está descarnada desse senso vingativo de ódio. Segundo a nossa visão. Porque para nós, quando a gente fala de justiça, a gente está no sentido de vingança. Eu vou me vingar daquele que me ofendeu, daquele que me prejudicou. No sentido de maldade. Concordam? Havia um debate com o irmão uma vez em Panambi, um amigo meu, e a gente ficava debatendo sobre isso. Ele disse assim, a partir que você perdoa, por que você cobra justiça? Se você está liberando perdão a alguém, por que você ao mesmo tempo está cobrando justiça? Não é o discurso que a gente vê em muitas pessoas? Acontece alguma coisa com alguém, e a família diz assim, não, a gente perdoa, mas a gente quer justiça. Peraí. Parece contraditório. E é contraditório. E é contraditório. Se nós manifestamos perdão, e a palavra diz, perdão é uma perda grande. É você que vai sofrer o dano. É você que vai sofrer o dolo. Você está abrindo mão dos seus direitos para perdoar alguém. Entende? A partir do momento que você libera perdão, você está abrindo mão da tua justiça. Você está abrindo mão do perdão, dos danos que a pessoa te causou. Entende o valor o tamanho do perdão? É mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, a gente tem que entender essa dimensão do perdão de Deus quando a gente olha para Cristo. Para que Deus perdoasse eu e você, teve um pagamento. Ele sofreu o dano. Ele sofreu o dolo. Foi ele que foi ultrajado pelo pecado do homem. Foi ele que foi violentado no sentido de nós dizemos para ele, nós não queremos a tua direção, nós não queremos o Senhor guiando a nossa vida. Ele sofre o dano da rebeldia do homem contra ele. Ele fez o homem em amor para viver com ele, e o homem simplesmente virou as costas para ele. Ele está sofrendo dano, porque ele fez o homem para ele. E simplesmente o homem está dizendo assim, eu não quero o Senhor. Eu não quero viver com o Senhor. E agora, então, Deus, por amor a esse homem, diz, mesmo assim, eu continuo amando vocês, e o dano que vocês causaram à minha justiça requer um pagamento altíssimo, à altura da minha justiça, à altura da minha perfeição, da qual eu e você não podemos pagar esse preço. Nós não podemos pagar esse preço. Então ele envia o filho dele, para fazer com que haja um pagamento à altura da santidade de Deus, à altura da perfeição de Deus. Ele está cobrando alguma coisa da gente? Quando ele libera o perdão para a gente? Ele cobra alguma coisa de mim e de você? Como pagamento para a nossa salvação? Não, ele pagou integralmente em Cristo Jesus. Ele pagou integralmente em Cristo Jesus. Ele sofreu o dano e ele paga o nosso dano. Ele paga o nosso prejuízo. Caramba! Então, a justiça de Deus, queridos, a gente tem que entender a dimensão do que significa isso. Quando aconteceu o julgamento final, e a gente leu o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, colocando que Jesus, na grande luta final, onde ele virá para fazer que haja um julgamento, então, quando todas as coisas estarem sujeitas debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser sujeitado é a morte, então, nesse dia, nesse momento, acontecerá o grande julgamento de todos nós. É neste momento que Deus, através de Cristo, julgará toda a terra, julgará todos os homens. E o fato de ele condenar aqueles que não pertencem a ele, não é no sentido de vingança, é no sentido de Deus exercer a sua justiça. E na justiça de Deus não há misericórdia. A justiça humana, ela está contaminada pela misericórdia, por isso ela não é justa, ela não é correta, ela é falha. Porque se as pessoas que cometem delito tivessem que pagar realmente aquilo que ela cometeu como delito, ela estaria sendo justificada. E as pessoas que sofreram dano estariam sendo justificadas pela justiça. Mas a justiça não é perfeita. Porque ela está contaminada com a misericórdia. Você acha justo alguém que tira a vida de alguém, recebe uma pena de 14 anos, 15 anos e ficar livre? Deliberadamente a pessoa decidiu matar alguém,
Você acha justo ela receber uma pena de 30 anos e por bom comportamento dentro da prisão ela sair por 50% da pena cumprida? Você acha justo? E esse é o problema. Então, queridos, a gente tem que pensar que a justiça humana, ela é corrompida, ela falha porque ela não espelha a justiça de Deus. Ela não espelha a justiça de Deus. Por mais que você queira ser justo, nós somos contaminados com a piedade. Nós somos contaminados com a misericórdia. Você bate no seu filho, daqui a pouco você está morrendo de dó, porque você bateu nele. Você bate no seu cachorrinho, no seu animal, daqui a pouco você está com dó dele. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Quando a gente olha a condenação, porque aqui é uma sentença de condenação. Quando você lê esse texto, uau! E as pessoas olham esse texto assim, nossa, como que o seu Deus é mau, né? Esse Deus do Velho Testamento é ruim, esse Deus do Velho Testamento é cruel, esse Deus do Velho Testamento é sanguinário. Esse é o discurso da teologia liberal, olhar para o Deus do Antigo Testamento e achar que nosso Deus é um Deus sanguinário, um Deus vingativo. Porque ele não tem compaixão, porque ele não tem misericórdia. Quer dizer para você, meu irmão, que não. Deus não tem misericórdia do ímpio. Deus não tem misericórdia daqueles que ultrajaram a sua lei, que ultrajaram o seu caráter. Deus não tem misericórdia, porque ele está defendendo o caráter dele. Eu quero que você entenda. Quando Deus exerce a sua justiça, ele está defendendo o caráter dele. Ele não está defendendo você. Ele não está defendendo eu. Ele está defendendo quem é ele. Ele está defendendo quem é ele. Ele está honrando a sua palavra. Quer ver? Adão, você pode comer de todas as árvores, menos aquela ali. Menos aquela ali. Porque se você comer, o dia que você comer, você morrerá. E o diabo chegou para ele e disse, não, capaz que Deus vai fazer isso. Deus é muito bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Capaz que Deus vai matar você, Deus vai perdoar vocês. É isso que está nas palavras de Satanás. Você fala para o teu filho, não mexe nisso aqui, porque senão vai ter uma pena. Eu vou te bater. Não faz aquilo, porque eu vou te dar uma surra. E o filho, bicho é danado. Nós, seres humanos, somos danados. Nossos filhos fizeram isso com a gente. Nós fizemos com nossos pais. Os nossos pais fizeram com os pais deles. E assim sucessivamente. Nós somos seres humanos danados. Nós não gostamos de autoridade. Nós não gostamos de autoridade sobre nós. Então o que acontece? Será que está falando a verdade mesmo? Será que ele vai fazer aquilo lá mesmo? E a criança astutamente vai lá e... coloca a mão e olha para o pai. E o pai olha, aí ele tira a mão. Aí volta de novo. Esse primeiro já foi a demonstração da tua falta de caráter. Ele já viu que você não é de nada. Ele já viu que você é uma pessoa mentirosa, que não cumpre a sua palavra. Ele foi lá e meteu a mão. E deu risada na tua cara. E deu risada na tua cara. Você vai? Pega ele na mão, coloca lá. Se mexer de novo, vai apanhar. Ele vai lá e faz de novo. E você não fez nada. Na terceira, por isso que a palavra diz, Nico. Agora aguenta, né? Agora aguenta, puxa.
Meu amado, Deus avisa. As consequências você tem que arcar. Não adianta pedir misericórdia para Deus, porque Deus vai falar assim, você fez, você paga. Uma vez, meus filhos, eu estava no internato, lá onde a gente estudava, era no sistema de internato, e, brincando lá, destruíram uma motinha do outro amiguinho deles. O molequinho foi embora chorando. Eu cheguei em casa e vi o molequinho indo embora chorando. Perguntei o que era. Meus filhos falaram assim, não sei, não vi nada, não aconteceu nada. Tá. Passou o dia, o mato cresceu, né? Perto de assim, era sistema de colônia. Aí o dia que a gente tá roçando tudo aquilo lá, e eu tô com a roçadeira, e pum, bati no bichinho. Falei, o que é isso aqui? Peguei a motinha toda quebrada. Falei, já sei de que é essa motinha. A motinha era do Pedrinho. Peguei a motinha, era frente de casa. Peguei a motinha, cheguei para meus dois e falei assim, escuta, essa motinha é do Pedrinho? É, pois é. Achei ali no mato. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Eu vi aquele dia que ele saiu chorando, não sei porquê. O que vocês fizeram? Aí o João tá já boca dura, né? Foi o Caleb. O Caleb fez isso, o Caleb fez aquilo lá. Foi vocês, né? E você cobertou. Então, tá bom. E a gente tinha acabado de chegar de viagem. E a gente tinha passado no shopping, eu tinha comprado um caminhãozinho para eles, coisa mais linda do caminhãozinho, tanque, coisa mais linda do caminhãozinho, 2 caminhãozinhos, coisa mais linda. Assim, pego lá os 2 caminhãozinhos, o seu e o seu. Você estava junto, você não falou nada, você vai junto. Pegaram os caminhãozinhos, vamos na casa do Pedrinho. Vamos para a casa do Pedrinho. Chamei ele, chamei o pai dele, aí o pai dele falou assim, não precisa, Vanderlei, não precisa fazer isso, não precisa sim, porque eles fizeram o delito, eles vão pagar por isso. Eles vão pagar por isso. Eles têm que saber o preço do erro deles. Eles têm que saber o preço do pecado. Eles têm que saber o preço disso. Aí pegaram o caminhãozinho, deu para o Pedrinho, os 2 caminhãozinhos. Pedi desculpa, eles pediram desculpa ao menino e a gente voltou. Se a gente não ensina o preço do erro dos nossos filhos, você criou um marginal. Você criou um marginal na sua casa. Tem que saber que os nossos erros têm consequência. Que os nossos erros têm preço. E alguém tem que pagar. E alguém tem que pagar por eles. E esse alguém é você. Diferente do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nós não pagamos o preço da salvação. Deus fez isso por nós. Deus fez isso por nós. Nínive está debaixo da condenação de Deus. Deus agiu com misericórdia quando Ele quis. Salvou aquela nação toda e por 110 anos aquela nação tinha a oportunidade de andar com Deus, viver com Deus, mas simplesmente eles voltaram para o velho caminho, voltaram para o caminho da idolatria, voltaram para o caminho da violência e então conseguiram trilhar o seu caminho de violência. Agora eles vão pagar o preço disso. E agora eles vão pagar o preço disso. Por quê? Porque quando Deus chamou e trouxe eles para disciplinar Israel, não era para destruí-los. Não era para exterminá-los, não era para pulverizar a nação de Israel. Mas eles tiveram prazer nisso. Tiveram prazer nisso. Porque é o povo de Deus. E eles estavam olhando aquela terra como um povo que não era daquela terra, um povo que tomou posse daquela terra. E a discussão nós estamos vendo ainda hoje, irmãos. Passou-se 2.400, 1.700 anos. Passou-se 1.700 anos desse evento e a coisa continua no mesmo patamar. Irã atacando Israel. E Israel se defendendo do Irã, que é os assírios, que é a mesma nação, é o mesmo povo. É o mesmo povo. É o mesmo povo que foi subjugado por Deus nessa destruição de Nínive. Quando você lê lá, aí você vê que Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. Isso está no capítulo 2 de Naum. Isso está no capítulo 2 de Naum. O cerco que tomou conta de Nínive. Nínive é construída à beira do rio Tigre. É à beira do rio Tigre. Na beira do rio Tigre, então, ele é cheio de canais. Então, eles fizeram barreiras fluviais para que pudessem impedir os exércitos avançarem sobre Nínive. Parecido com a cidade de Babilônia. Babilônia era do centro, e em volta dela havia um grande lago, uma grande muralha, grandes labirintos de lagos, para impedir os inimigos chegarem até lá.
semelhança à cidade lá do México, que é a mesma construção, é a mesma formação. O palácio no meio, onde havia um labirinto de rios em volta para as pessoas terem dificuldade para chegar até lá. E aí então, o capítulo 2 nos mostra a destruição, como foi o cerco. Quem derrubou Nínive? Foi os medos e foram um hominho chamado, pai de um outro homem chamado Nabucodonosor. Foi a ascensão do Império Babilônico. Foi a ascensão do Império Babilônico. Fizeram associação com outros povos para destruir Nínive, porque foram povos que foram destruídos por Nínive. Você entendeu o tamanho do domínio da Síria? Eles dominaram a Babilônia por muitos anos, com violência. E agora esse povo se levantou, se reconstruiu, e agora então faz um levante e vão destruir Nínive. Esse povo se associa com medo e os babilônicos, então eles agora invadem a Síria e destroem Nínive. Destrói Nínive. Então a gente olha esse contexto e fala assim, caramba, como as coisas são construídas? E o capítulo 2 nos mostra o cerco. Olha só o versículo 3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, concorrem como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. A vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Então começa a mostrar que a soberba de Nínive, a soberba dos assírios, diante do inimigo que está cercando eles, começa a bater neles o pavor que eles assolaram as outras nações. Isso acontece com as nações quando elas se tornam poderosas. Elas se tornam uma nação na qual elas dizem, ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos ameaçar. E a soberba começa a tomar conta do coração da pessoa. E elas começam a se confiar nas suas armações, nas suas muralhas, nas suas defesas, e começam a ficar desprovidas de sabedoria, de prudência. E as pessoas, então, quando são armadas, são contaminadas com essa autossuficiência, quando as pessoas são contaminadas com essa soberba, elas começam a se achar melhor do que os outros, indestrutíveis, intocáveis. E eles dizem, quem pode nos derrubar? Quem pode nos derrubar? Só que se esquece que tem um Deus acima de todos nós. Nós temos um Deus acima de todos nós, que registra todos os nossos atos, que vê todos os nossos atos, que examina todo o nosso coração, que examina todas as nossas motivações. Um Deus que nos examina por inteiro, por fora e por dentro. E as pessoas ostentam orgulho, vaidade, prepotência, arrogância. Por que são assim? Porque esquecem que Deus existe. Que Deus um dia nos julgará. E tudo isso virá à tona. Tudo isso virá à tona. Amados, tenho que falar para vocês, né? Nós cristãos temos a salvação como a nossa âncora baseada na obra de Jesus. Contudo, aquele que é salvo por Jesus, ele vai trilhar um caminho de santidade. Aquele que é salvo, que é regenerado pelo Espírito, ele vai trilhar um caminho de santidade. Ele vai trilhar um caminho na qual ele vai querer cada dia mais ser santo, querer cada dia parecer mais com Jesus. Um cristão, vou colocar entre aspas, um cristão que não prima para a sua vida de santidade e quer viver a sua vida absolutamente no pecado, nunca foi cristão. Nunca foi crente. Nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Entenderam? O verdadeiro crente é aquele que foi regenerado pelo Espírito
E o mover do Espírito move ele a querer levá-lo, quer dizer, cada dia mais parecido com Jesus. É muito diferente de religioso. O religioso gosta da igreja, gosta do ambiente da igreja, mas não tem uma vida de santidade. Não busca uma vida de santidade. Continua vivendo pecado e se agrada no pecado. E não se escandaliza com o pecado que ele comete. Não se arrepende do pecado que ele comete. Não há transformação de vida no coração dele. Ok? Então, nesse dia, Deus vai mostrar quem são os verdadeiros cristãos e quem são os falsos cristãos. Só nesse dia que o joio será mostrado e o trigo será revelado. Cada um de vocês, cada um de nós tem que dar conta de nós mesmos. Eu não tenho como garantir a salvação da minha esposa. Eu não tenho como garantir isso. Eu não tenho como garantir a salvação dos meus presbíteros. Nem eles a minha salvação. Cada um de nós tem que garantir no sentido de que você tem uma consciência diante de Deus se você é filho de Deus ou não. Se verdadeiramente você tem Deus como seu pai ou não. Se a sua vida com Deus, sinceramente, condiz com aquilo que Jesus fez de regeneração na sua vida ou não. Não tem como a gente ter um detector para mostrar se é verdadeiro cristão ou não. Nós não temos isso. Mas as nossas obras mostram quem nós somos. As nossas obras mostram quem somos. É pelo fruto que é revelado quem nós somos. Quem nós somos. A gente não fica vigiando ninguém. Mas os frutos são revelados pelo Senhor. A luz revela as trevas. A luz revela as trevas. Então, amados, nesse dia, a assolação que veio sobre Nínive vai cair sobre o pecador, sobre aqueles que não foram regenerados por Cristo Jesus. E isso não é um ato de vingança, isso é um ato de justiça. É um ato de justiça de Deus. Você consegue imaginar como será o quadro no julgamento final? Kevin, pegar você hoje. Você consegue imaginar, Kevin, o dia do julgamento? Como que vai ser a coisa? Não dá, né? Mas se a gente olhar para essa situação, Deus no seu trono, Cristo lá como juiz supremo, julgando a mim e a você. Agora você imagina, a gente está ali, a gente vai estar ali, já logo na hora da chamada, Deus vai fazer separação já. Vai colocar de um lado as ovelhas e os outros lados o lobo. É o bode. É verdade, é o bode. Amados, imagine você, só hipoteticamente, eu vou colocar minha pessoa para não trazer julgamento sobre você. Imagina no dia do julgamento, e eu, nessa separação, eu estar do lado do bode. Tá revelando o coração, né? É isso que tu pensa de mim, né? Queridos, imagina isso. Imagina chegarmos no dia do julgamento e nós nos depararmos que nós estamos do lado que a gente achava que nós nunca estaríamos. Não, vocês lá no outro lado da nossa ovelha. Amados, mas assim, queridos, essa visão que eu estou dando para vocês, assim, bem metaforicamente, mas é uma realidade que a gente vai se deparar. É uma realidade que a gente vai se deparar. Com muitas pessoas que a gente achava que era crente, e não é. A gente vai ver muito isso. E pessoas que a gente achava que não era, vai estar. Vai estar. Porque, queridos, às vezes a gente passa para parar para pensar um pouco, o que nos leva para a salvação? O que nos conduz para a salvação? É a fé ou o arrependimento? Tem uma ordem. E a ordem não é essa. Arrependimento é primeiro. Arrependimento é primeiro. A fé é consequência. Entende?
Por que arrependimento é dado por Deus? Porque antes do arrependimento vem a regeneração. A regeneração é o ato primeiro de Deus, através do Espírito Santo, levar o homem pecador à consciência do seu pecado. Porque se ele não haver essa consciência de pecado, ele haver então a consciência de que está longe de Deus por causa do seu pecado, ele não sentir esse peso do pecado sobre ele, ele vai se arrepender do quê? Ele vai se arrepender do quê? Então, o arrependimento leva à confissão. E a confissão leva a que Deus, então, nessa ação do Espírito Santo nos regenerando, ele nos dá a fé, nos apresentando Jesus. Olha, esse aqui é o teu Redentor. Esse aqui é aquele que morreu pelos seus pecados. É através dele que você é perdoado. Então, esta fé, que dada por Deus, faz com que o nosso coração seja embalado, seja banhado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, e a gente experimenta agora o perdão de Deus. A gente experimenta o amor de Deus, a gente experimenta a graça de Deus. E isso faz com que, uma hora que você estava chorando, derramando, arrebentado, achando que você estava condenado, e ao mesmo tempo Deus faz com que você se levante, levantando e diz assim, agora Deus é meu Pai, e eu sou salvo e perdoado em Cristo Jesus. E você se levanta, não mais pensando na vida passada, não mais com medo do passado, não mais com medo da morte, porque agora você encontrou vida em Cristo Jesus. E você levanta satisfeito, alegre e vibrante para viver a vida com Deus. E este ato, faz com que você preserve o que Deus fez na sua vida de regeneração. Isso que a gente chama, então, uma busca pela santificação. Contínua. Cada um de vocês pode ter uma experiência com Cristo. A experiência, se a gente for peneirar, a gente vai ver que é o mesmo fator. Arrependimento, choro, quebrantamento, confissão, fé, santificação. E a obra continua para a glorificação. Essa é a sequência. Essa é a sequência. Então, meus irmãos evangelistas, pelo amor de Deus, não pregue a salvação, porque dizer para a pessoa, você tem que ter fé em Jesus, não pregue nisso. Você prega a ele que você precisa se arrepender porque você é pecador. Não pregue que você precisa ter fé em Jesus antes de falar do arrependimento. Não pregue, porque você está pregando errado. Você está pregando errado. Você está evangelizando errado. Você está apresentando o evangelho errado. Nós temos que mostrar como nós somos pecadores. O quanto o pecado trouxe destruição a todos nós. E quanto nós precisamos do amor e da graça do Senhor sobre a nossa vida. Porque senão as pessoas vão achar que ela é merecedora da fé. Ah, não. Eu tenho fé em Jesus, eu mereço ser salvo. Não, você não merece nada. Você não merece ser salvo. Nós somos debaixo da condenação. E você nem é reformado, né, Kevin? Então acho que você é agora. É isso, Kevin. A graça é imerecida. Mas não ia adiantar de nada. Não ia adiantar de nada a nossa morte. Nem se eu e você morrêssemos na cruz para pagar para a nossa salvação. Não era suficiente. Não era suficiente. Porque nós somos pecadores. Nosso pagamento está contaminado, não é puro. E Deus só aceita um sacrifício puro, perfeito para Ele, porque Ele é Deus perfeito. Aí a gente entende o zelo do sacerdote, tinha que examinar o cordeiro perfeitamente, porque ele simboliza Cristo. Ele simboliza Cristo. Se o sacerdote, o que é o sacerdote, irmãos? O que o sacerdote faz? O que o sacerdote faz? Qual é o papel do sacerdote no sistema religioso judaico? Mas o que ele faz? É ele que é aquele que está entre o homem e Deus. Então ele olha para o homem, recebe o homem com amor, com graça e misericórdia, porque ele está ali, foi até ele porque ele está arrependido do seu pecado, ele recebe esse homem com amor, com graça e misericórdia, porque ele simboliza Cristo. Ele não vai ser um juiz para condenar aquele homem. Ele vai ser um pai para abraçar aquele filho e perdoá-lo. Mas não é ele que vai dar o perdão. Ele vai oferecer o sacrifício por meio dele, para que seja salvo, para que seja perdoado.
Mas ele sabe que ele não tem poder para isso. Mas ao oferecer o cordeiro, ele sabe que o cordeiro é aquele que simboliza a perfeição. Então ele é o intermediário entre o homem e Deus. Esse é o papel de Jesus. É o nosso intermediário, é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Entendem? Aquele sacerdote tinha que oferecer um sacrifício perfeito para ele e depois para o outro. Porque antes de ele começar o serviço dele, ele tinha que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele tinha que oferecer um cordeiro por ele, para que Deus pudesse perdoá-lo e aceitar o serviço dele para Deus. Então ele fazia sacrifício por ele e depois fazia pelos outros. Jesus fez o sacrifício por ele e por todos nós. E por todos nós. Não porque ele precisava de ser um sacrifício. Não porque ele precisava ser purificado. Mas com o símbolo de dizer, eu estou doando a minha vida para salvá-los. Eu estou doando a minha vida para salvá-los. Olha só. Naum, diante da condenação de Nínive, nos apresenta que um dia a justiça de Deus será cumprida sobre a terra. E o dia que a justiça dele for cumprida, a gente vai entender o que é a justiça de Deus. A gente vai entender o que é a justiça de Deus. A gente vai entender o que Deus fez com Nínive. O que Deus fez com Nínive. Deus está sentenciando, vocês estão condenados à morte. Eu não terei misericórdia de vocês. Eu vou agir com justiça sobre vocês. Nínive simboliza na eternidade aquilo que Deus fará no dia do julgamento final. Assim como Babilônia. Assim como Nínive. Assim como todas as cidades que levantaram-se contra Deus. Aquela humanidade que viveu a sua rebelião contra Deus. E Deus então enviou a dilúvio, salvando Noé e a sua família. E a gente olha assim, nossa, como Deus é cruel. Não é assim que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a justiça plena de Deus em exercício. E onde tem justiça, não pode haver misericórdia. Senão ela deixa de ser justiça. Não, querido. Apocalipse é a leitura que todo crente deve vibrar. É a leitura que todo crente tem que dizer assim, glória a Deus, aleluia! Porque é a leitura que todo cristão verdadeiro vai ler Apocalipse com alegria, com júbilo, esperando essa grande festa. Apocalipse é uma leitura que faz fazer que o nosso coração seja renovado. O nosso coração seja restaurado. A nossa fé seja fomentada. Olha só o final do capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3, vai mostrar olha lá, versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam e a espada flamejante. O relampejar da lança, multidão dos traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. E assim vai a descrição de como será destruída a grande meretriz. E aí você chega no finalmente. Aí você começa a olhar o texto e diz assim, será que vai terminar assim o texto? Será que o texto termina assim? E aí então a gente começa a olhar o texto e a gente diz assim, puxa vida, quanta destruição, quanta calamidade. Quem sobra o povo de Deus? O que sobra para o povo de Deus? Vamos lá. Versículo 15 em diante. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto, te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que a estrela do céu. O gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias do frio. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria,
os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajude. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade? Olha só, vai ter gente alegre, né? Vai ter gente alegre com tudo isso. Quem? Quem? Quem será alegre? É Judá. É Judá. Segundo Reis, capítulo 19. Esse povo estava vivendo debaixo dessa opressão da Síria. Israel tinha sido já destruído. A Síria domina Israel. Judá está sendo ameaçado. Jerusalém está cercada. Rei Ezequias está cercado. E Deus dá a palavra ao profeta Naum para dizer ao povo de Jerusalém: não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Eles não destruirão vocês. Pelo contrário, eu agirei com justiça sobre eles. Naum está confortando o povo de Judá. Naum está confortando eu e você, que somos oprimidos pelos nossos inimigos, que tentam fazer com que a minha fé, a sua fé seja desencorajada, que a nossa fé seja esfriada, que a nossa fé seja contaminada. Nínive são as nações que estão ao nosso redor. São os inimigos que atentam contra a palavra de Deus. São os inimigos que atentam contra a minha fé e a sua fé. Mas o Senhor diz para nós: não tenha medo deles. Eu estou com vocês. Eu julgarei a todos eles. Eu julgarei a todos eles. Mas não nessa terra. Não nesse tempo. Às vezes o nosso sentimento de vingança é para hoje. É para agora. E muitas pessoas se entristecem com Deus e ficam desanimados com Deus e ficam decepcionados com Deus, porque muitos inimigos que se levantam contra você e contra mim, a gente não vê a justiça de Deus sendo cumprida na nossa vida. Mas será que nós cristãos temos que guardar desejo de vingança por alguém? O que nosso Senhor Jesus nos ensinou? O que nosso Senhor Jesus nos ensinou? Hã? O que ele fala lá, Cleusa? O que mais? O que mais que ele falou lá? O que mais que ele falou lá? Amai a Deus e amai os seus inimigos. E amai os seus inimigos. Os abençoai. Os abençoai. Você consegue entender a reversão da mentalidade do povo cristão com respeito ao judaísmo? Você consegue perceber o quão diferente é o cristianismo do judaísmo? Será que nós cristãos deveríamos orar precatoriamente contra nossos inimigos? Como diz vários salmos, tem lá, salmos precatórios. Senhor, coloca a tua mão sobre o inimigo e massacra ele, Senhor. Não é assim que a gente faz com a pessoa que nos fere? Senhor, coloca a tua mão lá, Senhor! E Jesus fala para nós: amai os vossos inimigos. Jesus cumpriu isso? Quando ele fez isso? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. É assim que nós devemos proceder na nossa vida. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sim. É duro.
parte mais dura do negócio. É onde a gente tem que mais se humilhar na presença de Deus. É a parte onde a gente tem que mais se humilhar, porque a gente vê a nossa miséria. A gente não consegue liberar perdão para a pessoa. Traz alívio. Você sabe, né? Eu vou falar uma besteira aqui. Cadê a Lorena? Vou falar uma besteira aqui, Lorena. Vou falar uma besteira aqui. Mas segundo algumas coisas que eu tenho lido, né, que eu já li já, e algumas coisas que eu já comprovei, que ira, raiz de amargura, sentimento de vingança, falta de perdão, é um dos grandes motivadores do câncer. Tinha uma irmã na tal cidade, não vou falar o nome da cidade, que um dia ela se levantou contra mim lá e começou a falar um monte de calúnia de mim. E eu fiquei sabendo, chamei a pessoa para conversa, e ela negou tudo. E ela estava dentro de um tratamento de câncer. E ela tinha, assim, momentaneamente, ela tinha sido declarada como curada. Fez o tratamento, fez tudo, tinha sido declarada como curada. E ela não gostou muito da conversa que teve comigo. Ela não gostou muito porque eu confrontei ela. E ela saiu da igreja. E continuou maquinando mal contra mim. 2 anos e meio depois ela morre de câncer. No finalzinho da vida dela, ela me chamou. Levei Santa Ceia para ela. Ela me pediu perdão. A gente orou junto. Choramos junto. Mas o câncer tomou toda ela. O câncer tomou toda ela. Então, amados, você não precisa levar doença para dentro de você. Você não precisa levar coisas que tormentam o seu coração. Porque isso vai te estragar totalmente. Vai contaminar sua fé, vai contaminar seu relacionamento com Deus e vai contaminar a sua própria formação. Né? Então, amados, quando a gente olha para o texto de Naum e a gente vê que Deus, como que você olha para Jonas, na Bíblia judaica, o livro de Naum está logo depois de Jonas. É Jonas e Naum. Aqui na nossa Bíblia, nós temos Jonas e nós temos um livrinho no meio, que é Miqueias. Na Bíblia judaica não tem, o Miqueias está depois, porque eles confrontam Jonas e Naum junto. Aí você diz assim, como que pode essa nação receber todo o perdão de Deus e essa mesma nação agora ser condenada por Deus? Como que pode isso? Será que Deus mudou de ideia? Porque as pessoas acham que é isso. Ah, Deus mudou de ideia, Deus se arrepende. Deus é falho, Deus não é perfeito. Deus agiu de maneira em cada momento da história deles. Naquele tempo de Jonas, pela graça e misericórdia de Deus, Deus disse, ali há um povo meu. Quem não acredita na predestinação, pode tremer os teus joelhinhos. Naquele tempo havia os eleitos do Senhor e Deus salvou a todos. Tempos depois, a eleição, queridos, não é hereditária. Não é porque você é crente que os seus filhos serão crentes. Pela fé a gente quer acreditar. Mas quem vai mostrar é Deus. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Você quer dizer? Não. Sabe o que acontece, Kevin? A gente quer espelhar em Deus aquilo que nós pensamos. Muito pequena. A nossa concepção de justiça, a nossa concepção de eleição, a nossa concepção dos preceitos de Deus, a gente quer olhar para Deus e moldar Deus segundo o nosso pensamento. Porque a gente acha que a gente é perfeito. A gente acha que a nossa justiça é perfeita. A gente acha assim, jamais eu vou. A gente faz isso direto. Então que a gente olha para Deus, querendo espelhar em Deus o que nós pensamos. Não é assim. Deus é independente de todos nós. É nós que temos que nos moldar a Ele. E não querer que Deus seja moldado a nós. Ok, queridos?
Então, amados, Naum nos mostra uma realidade da qual ela é escandalosa para todos nós. Que a justiça de Deus, uma hora é cumprida, uma hora é realizada. Uma hora Deus então intervém. Pode ser nesta vida, mas com certeza, no dia do julgamento, a justiça plena de Deus, perfeita de Deus, será cumprida. Então, querido, se alguém te fez alguma maldade, se alguém te fez alguma coisa que te prejudicou, siga os conselhos de Jesus. Ame o teu inimigo, ore por ele, abençoa ele. O tratamento de Deus na vida dele, se não for nesta vida, você sabe que Deus lá vai julgá-lo corretamente. Lá Deus vai julgá-lo corretamente. Bom, queridos, que a gente possa pensar sobre a vida de Naum e pensar com as nossas consequências, quanto às nossas escolhas, quanto a nossa vida absoluta sem andar com Deus pode nos levar. De uma nação que recebeu o perdão de Deus, e essa mesma nação agora está condenada por Deus. Por quê? Porque deliberadamente continuaram seguindo o desejo dos seus corações pecaminosos. E não quiseram se sujeitar ao Deus Todo-Poderoso. Mesma coisa. Aqui a gente está conversando esse tempo atrás, né, Cleusa? Os filhos de Esaú continuam com a mesma raiva. Os edomitas continuam com a mesma raiva de Israel. Né? A Síria continua com a mesma raiva de Israel. Os babilônicos continuam com a mesma raiva de Israel. Essa guerra deles é milenar, gente. Essa guerra deles é milenar. Essa guerra é milenar. Se eles não encontraram uma solução lá no passado, não vai encontrar agora. Ainda tem. Estamos perdidos. Sim. Uhum. Mas Juan, não vai longe. Não é só questão deles. Se a gente pensar a questão, o que é o preconceito? Está no mesmo patamar. O que é esse barrismo? Está no mesmo patamar. Né? Que se a gente pensar sobre as pessoas que não pensam como você e a gente faz julgamento dessas pessoas, você está fazendo a mesma coisa que eles. Não tem nada diferente. Né? A gente está no momento de política. Se você falar a sua visão política de outra pessoa que não pensa como você, os dois vão pensar mal de você, um contra o outro. Os dois vão julgar um ao outro. Os dois vão julgar um ao outro. Nós carregamos essa síndrome, por quê? Porque a gente quer que todo mundo pense como a gente. Esse é o problema nosso. A gente quer sistematizar a coisa, a gente quer tornar a coisa igualitária. E aí que está o problema. Nunca vai ser assim. Nunca vai ser assim. Né? A única coisa que nos define para ser iguais é Cristo. O único caminho que nos leva a ser iguais é Cristo. É a presença do Espírito Santo em nós que faz com que nós sejamos um só. Um só. Só para fechar, cara, cada dia mais eu tenho levado muito a sério. Eu tenho levado muito a sério aquilo que Jesus falou, que a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2. Quando o homem e mulher se unem, torna uma carne só. Eu tenho cada dia mais me convencido de que isso aí vai muito além de uma metáfora. Vai muito além de uma metáfora. Se você vive com a sua esposa há 40 anos, você, de repente, começa a pensar uma coisa, e você fala aquilo para ela, e vice-versa, e diz assim, eu estava pensando exatamente isso. Como que pode? Como que pode esse negócio? Não é assim, seu Nino? Não é assim, Nino? Ô Neco? Ô Nico? Gente, a Cleusa, gente, a gente está convivendo muito com uma pessoa, você
não precisa falar nada, você começa a quase que como se fosse uma telepatia. Você começa a saber o que outra pessoa está pensando, é uma coisa louca, é uma coisa muito louca. E assim é a gente com Deus. Assim deveria ser a nossa vida com Deus. Ser tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo. Conhecer tantas escrituras, que a gente seria simplesmente conduzido por ela de maneira intuitiva. Intuitiva. O Espírito Santo nos conduziria sem que a gente fique tendo amarras. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Não, você não tem que fazer nada. É o Espírito Santo que te conduz. É Ele que te leva. É Ele que te leva. Naum é uma experiência maravilhosa para a gente pensar como que nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê misericórdia. Para que a gente possa olhar o que Nínive fez e nós aprendamos com os erros deles. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos porque tu és um Deus justo, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que não há sombra, ó Deus, de dúvida, sombras, ó Deus, de maldade, sombras de tudo aquilo que possa, ó Deus, contaminar a tua pessoa. Nós te louvamos pela tua integridade, pela tua verdade. Nós te bendizemos pelo que o Senhor, ó Deus, nos diz, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. E por isso nós te bendizemos, nós te exaltamos e pedimos, Pai, que a tua graça seja sobre nós, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida aqui nesta terra, ó Deus, na qual o Senhor seja glorificado em tudo que façamos. Assim, ó Pai, oramos agradecidos por esse dia, colocando, ó Pai, esse dia nas tuas mãos. E as decisões, ó Pai, que virão, ó Deus, com as eleições, ó Pai, ainda em algumas capitais do nosso país, na nossa cidade. Nós cremos, ó Pai, que a tua vontade será revelada. Por isso, ó Pai, receba antecipadamente a honra, a glória e o louvor. E assim, ó Pai, nos dê sabedoria na condução, ó Pai, da nossa vida, debaixo, ó Pai, desses governantes, ó Pai, humanos. E assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um bom dia. E à noite nós temos nosso culto às 7h30. Deus abençoe.